Olá, quero hoje compartilhar com vocês uma palavra. Na verdade, quero falar com vocês sobre processo. Quase não tenho falado sobre isso, né? Mas é porque como eu tenho vivido esses processos, então é o que eu estou sabendo falar no momento, né? Eu espero que logo, logo esse processo se cumpra, termine, para que eu tenha outros assuntos para compartilhar com vocês. Mas quero compartilhar lá em Isaías 49, né? Fala sobre o servo do Senhor ser a luz dos gentios. Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E eu quero hoje compartilhar com vocês, né, essa palavra, né, o que o Senhor tem falado comigo a respeito dessa palavra já tem um tempo. Na verdade, essa palavra o Senhor me deu ela em 2018. Eu estava me preparando para falar num café para mulheres, né? E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. Eu estava no início do processo do olho, né? O meu olho já estava já atrofiando e eu estava já entrando nesse processo de ficar, né, guardada na aljava, porque tem sido assim nesse tempo todo. E esse processo tem sido um tempo assim bem inusitado, né? Eu vou dizer assim, tem sido um processo difícil. Eu tive o processo da dor física, né? Que foi antes de fazer a cirurgia, né? Todo aquele processo de dor, sabe, de se sentir abandonado, né? Tem toda uma história também, né? De processo judiciário, né? O juiz libera e aí o município entra com uma ação contra, depois o juiz liberou novamente, e aí o Estado perdeu o prazo, né? Tudo assim, foi bem complicado até chegar, né, no dia da cirurgia e tudo mais. Mas, né, graças a Deus que eu já fiz a cirurgia e hoje o processo tem sido outro. Né? Então, eu quero falar com você sobre esse processo da flecha, sobre esse processo né, do polimento, sobre esse processo de estar na aljava, sobre o processo de ser enviado. Eu estava me lembrando aqui, depois que eu gravei o vídeo para vocês falando sobre a libélula, e eu ainda não tinha me dado conta de que, de fato, né, eu entrei mesmo no ano da libélula, sabe? O tempo de tirar as cascas, sabe? Esse tempo tem sido um tempo bem complicado para mim, bem doloroso, porque, como eu já mencionei outras vezes, tem sido tempo onde eu, né, descobri o quanto que eu sou religiosa ainda, né? Tantas coisas que perderam sentido durante esse tempo e que eu percebi que eu investi energia, né? Gastei tempo com coisas que hoje não dá para usar. Então tudo isso dói, sabe? Tudo isso é difícil de ser encarado, né? Tudo isso é difícil de aceitar, mas faz parte do processo. E graças a Deus que o Senhor tem sido muito generoso comigo e não me permitiu, sabe, continuar debaixo de um sistema religioso. O Senhor tem literalmente me arrancado disso. E confesso para vocês que, assim, tem sido dolorido, foi dolorido admitir a depressão,
encarar o luto, sabe, a perda do órgão, tem sido dolorido, enfrentar meus deslizes emocionais, sabe, encarar que hoje eu não dou conta mais de lidar com o meu emocional como eu já fiz tantas e tantas vezes anos atrás, onde eu conseguia, né, me manter plena emocionalmente. E hoje, né, já não dou conta mais. Qualquer estressezinho, qualquer preocupação, né, já desencadeia, sabe, um processo emocional onde meu rosto já começa a gritar, né, meus braços. Então, tudo isso tem sido processo em que Deus tem trabalhado comigo, né? E o primeiro processo da flecha é o processo ali da lapidação, é o processo de ser encontrado, porque o arqueiro, ele pega, né, um pedaço de madeira, um galho lá, para poder fazer uma flecha e no primeiro instante, talvez, né, para quem não tem experiência com isso, vai olhar, né, e não vai dar nada, né? De repente vai pegar ali e vai dizer serve para queimar. Mas o arqueiro não, ele tem esse olhar clínico, onde ele olha e ele consegue ver beleza, onde ele olha e ele consegue ver riqueza naquilo ali. E ele pega aquele galho de madeira, aquele pedaço de madeira, e ele vai, né, lixar aquilo ali, ele vai, sabe, dar forma para aquilo ali e vai alinhar, né, aquele pedaço de madeira dentro daquilo que ele deseja, né? E não é fácil, né, esse processo do polimento, tirar as arestas, né, tirar as impurezas, tirar, né, os pedaços de barro que está ali endurecido, que não quer sair de forma nenhuma, e tudo isso acaba que prejudicando a flecha, e é preciso tirar, é preciso alinhar, e esse processo de alinhamento, né, de purificação, não é fácil, mas é preciso aguentar a pressão. É necessário aguentar a pressão. E a aljava, ela fala, né? A aljava é aquela sacola que o arqueiro carrega nas costas para guardar as suas flechas. Então, depois que a flecha ela é polida, ela é purificada, ela é alinhada, depois que ela está dentro do padrão que o arqueiro deseja, então o que que ele faz? Ele pega aquela flecha e ele coloca aqui atrás, na aljava. E esse processo, ele fala de um processo de espera, sabe? Um processo em que muitas vezes nós vemos, né, a flechinha do lado, sabe? A amiguinha do lado, o amiguinho do lado, sendo enviado e você não. E cada vez que a mão do arqueiro vem aqui, né, você fica naquela expectativa, é agora, né? É agora que eu vou ser enviada, aquela ansiedade. Mas ele ainda não pegou você. É porque você precisa passar por esse tempo de estar ali guardado. Estar na aljava é estar seguro, sabe? Estar na aljava quer dizer que somente a mão do arqueiro te alcança, ninguém mais. Estar na aljava diz que você precisa aprender a esperar. Diz que você precisa aprender a depender. Diz que você precisa aprender a confiar no arqueiro. E esse processo, amado, ele não é fácil. Eu falo por experiência própria, eu falo diante das minhas experiências, né? De que não é fácil esperar. Para mim, o tempo de ficar esperando para fazer a cirurgia foi muito difícil. Quantas e quantas vezes que eu chorei, que eu me senti abandonada, que eu me senti largada, mesmo eu tendo toda uma equipe de amigos, de pessoas, sabe,
que me ajudava de todas as formas. Vocês não têm noção de como que essas pessoas se mobilizaram para me ajudar. Mas o Senhor tinha iniciado um processo comigo, sabe? E por mais que as pessoas tentassem, Deus me colocou ali e Ele falou: agora é comigo. E no tempo dele, Ele me tirou dali para que eu fosse fazer a cirurgia. E esse tempo pós-cirúrgico, que eu, assim, quando eu fiz a cirurgia, eu pensei comigo, eu falei, graças a Deus, acabou, agora eu vou fazer o processo, né, pós-recuperação, e daqui a pouco eu tô bem, sabe, e eu vou voltar a trabalhar. Eu trabalhava numa escola, vira e mexe, as minhas colegas lá da escola, né, falam comigo, você não pensa em voltar, você não pensa em voltar para a escola, a gente está precisando de pessoas lá, né, mas eu ainda não posso voltar para lugar nenhum. Eu estou naquele tempo em que o único lugar que eu preciso voltar é para mim mesmo, sabe? É para ouvir o Senhor, porque eu ainda não posso voltar para lugar nenhum. E pelo que o Senhor tem falado comigo, ministrado meu coração e apontado, sabe? Eu não vou voltar. Eu não vou voltar porque o Senhor tem me dado alguns insights, algumas direções e tudo indica de que eu preciso dar a Deus a minha vida profissional e confiar que Ele tem o melhor para mim, sabe? Não é fácil, sabe, admitir isso, mas é o que o Senhor tem apontado para mim. Não sei exatamente, né, o que Ele guarda para mim, mas eu sei que é o melhor, porque os planos de Deus são maiores, são melhores, né? Então, assim, esse processo de estar na aljava e, né, às vezes olhar e ver que outras pessoas estão já seguindo o seu caminho, já estão já cumprindo o seu propósito e você ainda está ali agarrada, sabe? Ele é bem difícil. Ele é bem difícil, ele é bem complicado. Mas estar na aljava é estar acessível à mão do guerreiro, né? Você foi colocado ali por um propósito. Deus tem um propósito. Deus não faz nada de forma aleatória, porque, né? Ah, tô sem fazer nada hoje, vou fazer alguma coisa aqui, não sei muito bem o que isso vai dar. Não, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de propósito. É um Deus que sabe exatamente o que está fazendo. Nós é que precisamos aprender, sabe, a nos alinhar com a vontade dele. E nos lembrar que flecha, ela não tem vontade própria. Flecha, ela não se lança sozinha, ela não vai sozinha para lugar nenhum. Flecha, ela espera, ela depende totalmente da mão do guerreiro. Ela depende totalmente que o arqueiro lhe toque, lhe pegue para enviar para qualquer que seja o lugar. E muitas vezes na nossa ânsia, né, de fazer algo ou de sair dessa inércia, porque parece uma inércia, parece que você parou no tempo, essa é a sensação, né, que eu tenho. Eu estava conversando com uma filha do coração e ela me perguntando sobre a minha situação e eu falando com ela, né, dessa dificuldade, sabe? Tem dia que é mais fácil para mim admitir, tem dia que é mais fácil para mim, sabe, lidar com isso, mas tem dia que é mais difícil, tem dia que bate aquela inquietação, aquela ansiedade, né? E eu falando com ela, falei, parece que a minha vida parou, parece que eu não saio do lugar, sabe? Mas eu não, eu parou no modo, assim, parou de forma física, mas de forma espiritual o Senhor tem
tem sido muito generoso comigo, sabe? O Senhor tem me dado experiências lindas, muitas eu tenho compartilhado com vocês, outras eu não consigo compartilhar com vocês porque nem eu acredito em mim, sabe? Porque tem hora que acontecem umas coisas que eu falo, não tem como eu falar isso pra ninguém não, porque vão me colocar numa camisa de força e achar que eu tô ficando surtada. E a bem da verdade, tem dia que eu acho que eu já surtei mesmo, sabe? Porque às vezes são tantas coisas assim que eu acabo me confundindo, sabe, comigo mesmo. Então, às vezes nessa ânsia da gente querer fazer algo, nós acabamos cometendo o mesmo erro de Abraão. Abraão, Deus, ele colocou ele lá na sua aljava. Estava preparando Abraão para ter um filho, né? E Abraão, na sua ânsia de fazer, porque nós temos essa mania de achar que nós só temos valor se estivermos fazendo alguma coisa, se estivermos aparecendo, né? Isso foi o sistema que apresentou isso para a gente. Que você tem que dar fruto, que você tem que ser frutífero, que você tem que produzir. Você tem sim que produzir, você tem sim que ser frutífero, porque o galho enxertado na videira, ele vai produzir, mas tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. E a gente não sabe o que está acontecendo na eternidade, o que Deus está falando a teu respeito, o que Deus está planejando a teu respeito. E muitas vezes nós, por não termos essa visão, porque nós enxergamos aqui o que está acontecendo aqui, e olhe que é muito mal esse avistar, né? Esse enxergar. Mas Deus não, Deus está olhando lá de cima, sabe? E nós, por nós não enxergarmos, não termos essa visão panorâmica, essa visão ampliada, essa visão do alto, nós nos perdemos, nos confundimos com tudo que acontece aqui embaixo. E Abraão fez isso, ele se confundiu com tudo ali, ele se atropelou. E o que Abraão fez? Abraão gerou Ismael. Ismael não estava no projeto de Deus para a vida de Abraão. Ismael não fazia parte do projeto original. Mas Abraão, na sua ansiedade, no seu desejo de produzir, né, de fazer, de ser visto, ele acaba gerando Ismael. Mas Deus, ele é muito generoso com a gente, né? Deus continuou deixando Abraão lá na aljava até chegar o tempo dele gerar Isaque. Mas já tinha gerado Ismael, e Ismael conflita com Isaque até os dias de hoje. A gente sabe muito bem disso. Então, se você está nesse processo, sabe, tenha calma. Talvez eu não seja a pessoa mais indicada para dizer para você tenha calma. Mas eu posso te dizer por experiência, tenha calma. Porque o arqueiro, ele sabe o que está fazendo. O Senhor sabe o que está fazendo. E aí, então, né, chega o dia em que você é tocado pelo Senhor. E aí você suspira fundo. Porque o toque do Senhor, ele é inconfundível. Esses dias atrás, o Senhor falou algo comigo dentro desse processo de arrancar as cascas, sabe, desse ano da libélula, porque literalmente é assim que eu tenho me sentido, sabe, no ano da libélula. Até então eu não tinha me dado conta disso, mas o que tem acontecido desde 2019 para cá é um arrancar de casca, sabe? Tá feio o negócio do meu lado ainda, sabe? Deu ruim para mim, tá? E aí o Senhor, ele me deu algumas direções, né, para que eu cumprisse. Só que aquilo ali, para mim, assim, dentro da minha mentalidade religiosa, aquilo não cabia. Aquilo não fazia sentido, aquilo estava totalmente fora do que eu aprendi,
nas escolas bíblicas, né, da vida, né, na dentro do sistema, dentro daquilo que eu havia aprendido, aquilo lá estava totalmente fora, era praticamente uma heresia dentro do meu entendimento. E eu falei com o Senhor, eu falei, pai, eu não consigo falar isso, eu não vou conseguir falar isso não dá para mim falar. O Senhor tinha falado comigo, né, falar com 3 pessoas, algo específico para elas. E eu falei, Senhor, eu não consigo, eu não vou conseguir falar isso para elas. E se alguém tem que falar, esse alguém é o Senhor. Falei, falei, é o Senhor que tem que falar. Porque se eu falar, vai parecer assim, que eu tô manipulando e eu não quero. E assim, gente, eu fiquei uns 15 minutos naquela guerra ali, falando com o Senhor que eu não ia falar, que eu não ia falar, que eu não ia falar. E aí o Senhor falou comigo assim, minha filha, eu tô cuidando de você. E aquilo para mim foi tão forte, porque assim, literalmente eu me senti como se eu estivesse presa no chão. E aquela palavra, minha filha, eu tô cuidando de você, ela foi me libertando daquela prisão. E eu me via literalmente, sabe, sendo arrancada dali. E para mim foi assim muito significante, porque em toda a minha vida, sabe, das minhas experiências com Deus, o Senhor nunca foi de tratar comigo nesse nível, sabe, de minha filha, eu tô cuidando de você, né? O Senhor sempre tratou comigo no sentido de igual Elias, o que que você tá fazendo aí nessa caverna? Sai daí, volta pelo deserto por onde você veio e vai cumprir sua missão. Então, assim, o Senhor sempre lidou comigo dessa forma, nunca teve palavra de carinho, tanto que muitas vezes, assim, eu conversava com os meus amigos bem próximos, né, e eu falava, gente, eu não consigo entender e aceitar as pessoas quando falam, porque papai falou comigo, minha filhinha, você é amada, você é isso, você é aquilo. Eu falei, gente, Deus não fala assim comigo, né? Então, muitas vezes isso acabou gerando uma crise. E nesse dia o Senhor falou isso comigo. Minha filha, eu tô cuidando de você. O que ele estava me dizendo é confia, faz o que eu tô te mandando e confia. Porque quem tá cuidando dessa situação sou eu, né? E aí, assim, eu acabei me rendendo e eu falei, tá, pai, eu vou falar com elas, né? Liguei para as 3 pessoas no outro dia cedo e falei para cada uma delas, né? Aquilo que o Senhor havia mandado. E assim, e desde então, sabe, eu tenho guardado essa palavra no meu coração. E quando o Senhor toca, quando o Senhor fala, sabe, não tem como você se confundir, não tem como gerar dúvida, porque a voz do Senhor, ela é diferente, ela penetra todo o seu ser, é como se fosse aquelas luzes, sabe, de um raio-x que mostra você todo por dentro. Porque todas as vezes que o Senhor veio a mim e que o Senhor falou algo comigo, foi assim. Eu não tive como me esconder, por mais que eu tentasse me esconder, eu não consegui me esconder. E todo esse processo, sabe, quando eu falo com vocês que as máscaras têm caído, porque o Senhor tem falado isso comigo. Falado da minha religiosidade, sabe, de tantas outras situações que eu, assim, me orgulhava tanto, sabe? E que hoje que eu percebo que foi só orgulho mesmo, arrogância, prepotência. E tá nesse lugar de dependência hoje, para mim, assim, é um ensinamento que o Senhor tem para mim, sabe? Porque eu sempre fui muito ativista, literalmente, tanto em questões de trabalho como em questões de igreja. Então, assim, o Senhor, ele tem
criado situações para que eu desacelere literalmente, sabe? Porque se não fosse essa situação do olho, de repente eu continuaria na mesma vida que eu estava há 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás, sabe? Naquela correria, trabalho, casa, igreja, sabe? E tantas coisas. E de repente o Senhor literalmente puxou meu tapete debaixo dos pés, sabe? E eu caí com a cara no chão mesmo para aprender a parar. E hoje depender, sabe? Tem sido um desafio para mim, literalmente. Depender que o Senhor vai enviar provisão para mim, né? Tem sido um grande desafio, sabe? Para mim, literalmente, porque eu sou aquela pessoa acostumada a trabalhar, acostumada a prover, acostumada, sabe, arregaçar as mangas e ir atrás e não esperar que ninguém fizesse por mim. E de repente hoje eu me vejo numa situação em que eu preciso, sabe, aprender a esperar que alguém faça alguma coisa por mim. E, gente, o Senhor tem sido tão bom comigo com isso, tão bom, que o Senhor não tem deixado faltar, sabe? As pessoas, elas têm sido sensíveis à voz de Deus, aonde Deus literalmente fala com elas, eu creio que é assim. Ó, a Eliette é uma terra, então vão lá e semeiem naquela terra, porque eu vou multiplicar a sua semente. Então, tem uma terra que eu vou sugerir para você. E as pessoas têm ouvido, porque tem sido assim a minha vida nesses últimos tempos, sabe? Nesses últimos anos, já são 5 anos assim, onde o Senhor tem literalmente sido a minha provisão. Então você é tocado pelas mãos do arqueiro, e aí você suspira aliviado. É agora. Então vem o próximo passo, o próximo processo, em que você às vezes pensa que você vai ser lançado e você é colocado sob uma linha, né? Você é colocado ali sobre aquela linha e em vez de ir, você é puxado para trás com força. E eu quero dizer para você, se você está se sentindo assim, se você está nesse processo de espera e aí chegou o momento e você achou que você seria lançado e você foi puxado para trás com força, calma, tá? É só o arqueiro puxando você para que você ganhe força. Porque nesse processo, amado, de puxar a flecha com força, a flecha ela vem parar aqui, ó, a ponta da flecha ela vem aqui. E quando o Senhor te puxa para Ele, te puxa para perto do seu coração, é para dizer para você, meu filho, minha filha, você é amado. Eu gritei o seu nome na eternidade. A eternidade está torcendo por você. Você não está indo de qualquer jeito. Você não está sendo enviado de qualquer jeito. Você está sendo enviado com a minha legalidade, com o meu amor, com o meu patrocínio, com a minha autorização. Você está sendo enviado com o meu cuidado. E aí então, querido, quando o arqueiro, ele puxa o arco juntamente com a flecha, ele forma uma cruz, ele forma um T, ele forma uma cruz. E a cruz é o lugar da sua vitória. Foi na cruz que Jesus conquistou a nossa liberdade. Foi na cruz que Jesus conquistou a nossa redenção. Então, quando você for puxado, quando você se sentir puxado para trás, dê um glória a Deus e agradeça ao Senhor, porque você está sendo lembrado. Ele está te lembrando.
Você está sendo puxado para a cruz, e a cruz é o lugar da sua vitória. É ali que você vence todas as suas dores, todos os seus fracassos. Foi ali que Cristo nos comprou com sangue. E hoje nós pertencemos ao Senhor, porque Cristo na cruz do Calvário nos conquistou, nos comprou de volta. É ali. Então, se você está passando por esse processo de ser puxado para trás com força, não se preocupe, está tudo certo. É o Senhor dizendo: agora sim você será enviado. Agora sim você está autorizado a cumprir com o seu destino profético, com o seu chamado. Agora sim eu estou liberando você. Agora você pode ir. E é essa palavra, amado, que eu queria deixar com você. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor te dê muita força para você continuar a suportar o processo. Ele vai acabar, tá? Ele vai acabar, pode ter certeza. Ele vai acabar. Fica com Deus. Que o Senhor te abençoe.